Rubens Barrichello está em observação no Hospital Maggiore de Bolonha. Ele passa bem, conversa normalmente com as pessoas da equipe Jordan que o acompanharam ao hospital e continua insistindo em participar do treino de amanhã com a intenção de correr no Grande Prêmio de San Marino. Mas quando ele deixou o autódromo de helicóptero, o médico Giuseppe Piana, que deve dar a palavra final, afirmou que dificilmente vai autorizar a participação do piloto brasileiro na corrida. O acidente foi muito violento. O carro saiu da primeira parte da curva apontado para o guarda-reio e não mudou mais a trajetória. Rubinho ainda tentou o freio, mas com as rodas bloqueadas, o carro passou pela zebra e decolou. Foi bater na grade de aço acima da barreira de pneus e depois ainda capotou 2 vezes. Quando o carro foi revirado, o Barrichello estava desacordado. Foi quando a equipe médica entrou em ação, reanimando o piloto e retirando-o do carro com toda a proteção necessária. Foi um trabalho demorado, mas muito eficiente, evitando danos à coluna cervical, que é a maior preocupação dos médicos nesses casos. É impressionante porque é bom ressaltar como é seguro hoje um carro de Fórmula 1, a segurança que ele tem na sua construção, no seu chassi, na preocupação com a estrela maior deste circo, que é o piloto. Completa a volta Michael Schumacher, baixa mais um pouquinho, 1:21.885, não o suficiente para chegar ao tempo de Ayrton Senna, de 1:21.548. Aí o Hakkinen, passando o Hakkinen, que foi rapidinho para a pista. Mika Hakkinen, que ontem tinha o 8º tempo. Hakkinen faz 23.588, melhorando em relação a 23.611 de ontem. Então Schumacher já baixou 4 décimos em relação ao seu tempo da manhã. O Ayrton Senna disse que no treino da manhã usou mais aerofólio do que deve usar hoje à tarde, para ganhar um pouco mais de velocidade, onde a Williams tem mais vantagem. 14:15, vai apontar na reta, aponta na reta nos 18, e aquilo que eu dizia, repare, na parte de velocidade, que é a primeira parcial, que é isso aí, ó, reta do box, a tosa, repare, pé no fundo e vamos embora. E aí não é reta não, mas é pé no fundo e vamos embora. Nós vamos com 10 minutos de treino, o Berger, 22.680. Aí o Lamy rodando mais uma vez. Que felicidade, que alegria. Você já deve estar imaginando aí, né? Nós temos uma imensa alegria de receber aqui na nossa cabine o Rubinho Barrichello. O Rio no treino pela manhã sempre foi mais rápido nessa parcial de reta e toda aquela parte de curva alta, até a freada do que eles chamam a freada do fim do retão. E uma batida forte aí também. Uma batida forte, sente a pancada, bateu o capacete. Você vê aí a marca, o Ratzenberger. O Ratzenberger teve uma batida forte também, foi ali na placa. E eu vou... Olha, gente, tudo que não queria era ver isso de novo hoje. O treino tá parado, tudo que a gente não queria era ver isso de novo hoje. Vai ficar a mesma expectativa, a chegada da ambulância, de socorro. Sei que mais do que ninguém, o Rubinho não queria ver isso hoje. Mas eu queria até... A gente fica sempre aí a torcida acompanhando a retirada. Parece desacordado o Ratzenberg. A cabeça caída de lado, você vê que a pancada foi forte no capacete. Olha só. Aí ele já bateu, ó. Aí ele já bateu, ele já vem caído aí. Ele já vem desacordado, ele já perdeu toda a parte lateral esquerda. Saiu lá atrás, ó. E bateu forte. Esse circuito, ele tem alguns pontos de área de escape estreita e de grama. Você vê que aqui no final da curva, se ele vier sair no final, pancada muito forte, hein? Se ele vier sair no final, tem a caixa de brita. Mas lá, quando você sai e ganha grama, você aumenta a velocidade do carro. Então você vai de encontro ao muro, a proteção que tiver, você vai com mais velocidade ainda. Eu tive até a impressão, pela carenagem, que ela se rompeu, chegou a dar pra ver a perna dele, olhando de fora da carenagem. Olha, ali o Ratzenberger,
E eu ontem conversava isso, cheguei a falar com o Ayrton Senna, ele não respondeu, ficou quieto. Não emitiu opinião, queria saber até do Rubinho. Eu tenho a impressão que essa história de você, ou visando economia ou qualquer coisa, aproximar equipes, você estreita pneu, você estreita aerofólio, você diminui distâncias. Ou seja, você toma providências para que o carro tenha menos gripe ou menos downforce ou o que seja, para que ele tenha menos estabilidade na pista. Ao mesmo tempo, cada vez o motor fala mais alto e cada vez os carros têm mais velocidade. Você tira essa estabilidade dos carros e os tempos vão caindo, como caíram aqui. Então o carro anda mais rápido, com menos estabilidade. Esperava chegar a uma pista rápida, porque aí a coisa fica grave. Você passa a andar em mais velocidade do que andava, tem menos área de pneu, tem menos aerofólio, tem menos arraste, mais penetração aerodinâmica, sei lá. E aí? Me parece que a coisa fica mais dramática. E o que é mais importante, Galvão, é que determinadas pistas... Olha, atenção, hein? A coisa é mais grave. Rubinho, nem olha, não. A coisa é mais grave do que a gente imaginava. Tá tendo massagem cardíaca. Massagem cardíaca, reanimação de coração. Tem sangue ali. A pancada é grande. Esse grande prêmio que já... Você se lembra de Berger, se lembra de Nelson Piquet. Estão aí, bem, graças a Deus. Essa é a área de escape no fim da curva. Se você vem até o final, mas ela é uma curva que ela tem um início lá atrás, ela tem uma mudança de traçado. Se você escapa no início, como é que você vai chegar naquela área de escape? Você vai chegar na grama e no muro. Aí o Ratzenberger sendo trazido para a ambulância, ele vai ser levado ao hospital, junto ali à área de boxe. O Rubinho até sair para dar uma... Tá bem? Ele disse que tá bem, ele disse pro Geraldo que ele tá bem. Nos boxes, olha só, é impressionante. Por outro ângulo, o Hélio De Angelis perdeu o aerofólio. O Ayrton Senna vive dizendo sempre que o maior susto que ele levou, apesar dos acidentes em Portugal, o maior susto que ele levou foi na Alemanha, quando perdeu um aerofólio. Quando vinha com o carro a mais de 300 km por hora e perdeu um aerofólio, o carro sai completamente da mão do piloto. Sai completamente do domínio. Ele passa a ser, de condutor, ele passa a ser passageiro. Fica por conta da fortuna. Fica por conta de Deus. É um dos acidentes mais graves que ocorreram na Fórmula 1 foi em 1975, no circuito de Montjuïc, Grande Prêmio da Espanha, quando aconteceu exatamente isso com o Embassy Hill, o carro Embassy Hill do Rolf Stommelen. E o Stommelen voou por cima de outros carros, inclusive do José Carlos Patti, voou por cima da tela, matou alguns espectadores e bombeiros que estavam no local. Ele não morreu nesse acidente, ele escapou com vida. Nenhum piloto morreu nesse acidente. O Stommelen que veio a morrer 5, 6 anos depois na pista de Riverside, na Califórnia, correndo em carros esportes. O Nick Lauda tomou essa liderança por algum tempo. E quando o Jack Stewart se retirou, o presidente natural seria o Emerson, que já tinha, politicamente já era bastante atuante junto aos pilotos. O Emerson só não quis assumir a presidência porque os pilotos convenceram o Stewart, ainda que fora da Fórmula 1, a ser mantido na presidência, até porque ele passaria a ter mais tempo para cuidar, principalmente da segurança, que era o objetivo assim mais importante da GPDA quando foi criada. A associação perdeu o seu valor depois, houve atritos aí com FOCA, com FIA. Aí está, repare, ele agora vai para o UTI, a preocupação ali de alguém cobrindo com lençol para que não se veja. O atendimento foi feito e continua ali a tentativa de massagem cardíaca, tentativa de reanimar o coração do Ratzenberger. Ali ele continua massageando, ele já está tudo que poderia ser feito no hospital, evidentemente com o atendimento do médico da Fórmula 1, do Sid Watkins, e do chefe médico, o Dr. Giuseppe Piana. O italiano Giuseppe Piana, que é o chefe do atendimento médico aqui no circuito de Imola. Então ele vai realmente ali para o helicóptero da UTI. Bernie Eccleston não deu carro para Nelson Piquet. Era uma punição em cima do campeão do mundo, para mostrar aos outros: olha, vocês não botem as mangas de fora, porque nós temos a força. E aí, perguntado, o Bernie chegou a responder, até uma forma que ninguém queria ouvir.
Ele chegou a responder uma coisa que era séria, fazendo uma brincadeira, dizendo: não, estou cuidando da saúde do Piquet porque ele não dormiu direito. Nós escolhemos um hotel bom para ele foi para um hotel que não era muito bom, não dormiu direito, então não vou dar carro para ele agora não, para ele descansar, para ele treinar só de tarde. Era a forma que eles estavam encontrando para pressionar os pilotos, para que os pilotos não pudessem ter essa força. Por isso essa atitude do Ayrton Senna é muito importante nesse momento na Fórmula 1. O helicóptero vai, com ele leva a torcida de todos nós, aqueles evidentemente os austríacos, os mais ligados que aqui estão ao Ratzenberger, mas leva a esperança de todos nós que vivemos esse mundo da Fórmula 1, aí o espanto do torcedor italiano, mas leva a esperança de todos que gostam desse esporte, mas que querem ver o esporte, que querem ver o piloto mostrar o seu talento, a sua habilidade, a sua fantástica capacidade, mas com absoluta segurança. Olha aí, o box fechado. É que a TV italiana tenta voltar a trazer o clima da competição. Exemplo que nós fizemos agora, informando no áudio, mostra no vídeo a classificação por enquanto, a diferença: o Berger tem 5 décimos atrás do Senna, o Hill 6 décimos, o Leto 1 segundo e 1, o Larini 1 segundo e 2, praticamente 1 segundo e 3, 1 segundo e 29, a 6ª posição, os 6 primeiros. E agora eles vêm acumulando 7º, 8º, 9º, 10º numa fila. Aí, Frentzen, Wendlinger, Hakkinen, Morbidelli, Blundell e Brundle. Bom, o Cabrini informa lá do hospital médico que não há uma palavra definitiva dos médicos, apenas afirmando que foi muito mais grave do que o acidente com o Rubinho ontem. Quer dizer, as consequências foram maiores. Ele está no hospital, não sabemos o estado de saúde do piloto. Agora, a confirmação de que a equipe Williams não treina mais. Pelo menos a Williams não treina mais, e deve ter sido então a palavra do Senna depois de verificar as condições da pista. E deve ser seguida pelas outras equipes. Veja só, então nós vemos quando o Senna nitidamente ali chamou a responsabilidade, naquele momento, numa liderança dos pilotos, foi para ver, conversou, então por isso que o team manager não queria deixar a televisão mostrar. Então parte essa posição oficial da Williams, que não vem mais para o treino, deve ter sido na volta de Senna. E aí 2 personagens importantes da Fórmula 1 que viveram momentos terríveis na Fórmula 1. O Nick Lauda, naquele seu acidente em Nürburgring de 76, e o Berger aqui mesmo. O Berger aqui mesmo, quando renasceu no acidente da Tosa, uma pancada tão grande, o carro explodiu em fogo, e o Berger e o Nick Lauda. O Nick Lauda é um consultor da equipe, você tem o Jean Todt que dirige a equipe. Não sei se não seria uma atitude um pouco egoísta, como o caso da McLaren, e tentar melhorar o posicionamento dos seus pilotos, quando, repito agora, por fazer a conta, como não temos Barrichello, não temos Ratzenberger, ninguém ficaria fora da largada, porque o total de 28 já cai automaticamente para 26 carros. Bom, apesar disso tudo, Galvão, até agora só confirmadas as posições de Williams e Benetton. A McLaren volta a treinar, o Berger quer treinar, a Jordan volta a treinar, a Arrows do Christian volta a treinar. Então, por enquanto, a confirmação só de Williams e Benetton. E o treino recomeça. Tyrrell na pista. Vem pro S de entrada da reta. Bota a potência de novo. Ele fez 1:23. Acelera 1:23.343. Ele tinha 1:23.322, mas rodou no relógio. Senna fora, não chegou nem a andar. Schumacher deu 3 voltas. O Hill deu 5 voltas. E o Leto deu 3 voltas. Aí você vê John Herbert. Tempo de Senna 21.548. 1:23.909. Mais lento. Perna esquerda, perna direita. Não chegou nem a usar a zebra toda. Grande potência do motor Ferrari. 1:22.445. Mais uma vez ele melhora o tempo de hoje, mas mais uma vez ele permanece acima da sua marca de ontem, 3 décimos. E de fazer com que o Hill se coloque entre o Senna e o Schumacher, quer dizer, não só favorecendo uma vitória do Senna, mas deixando o Schumacher nem sequer na segunda colocação. Esse seria o papel do Hill amanhã, e a equipe vai precisar muito dele, só que ele está largando na segunda-feira. Veja que ele veio e é no limite extremo. No limite extremo para fazer 1:26.057. Sabe quanto ele tem? 1:23.663. É realmente muito difícil alguém conseguir uma melhora.
Aí o De César. Está no lugar do Irvine, que cumpre a segunda das 3 corridas de suspensão. Mas eu dizia, a Ferrari, torcedor italiano, apaixonado pela Fórmula 1 e pela Ferrari, vem em grande número, você vê nas tomadas de câmera aí, principalmente onde é um reflexo, o morro antes da reta dos boxes. Olha só o trabalho, mas olha como briga. Não é uma condução, é uma batalha com o carro. E com o que o Barna deixou de encrenca aí para os pilotos da Ferrari. Achei muito interessante uma resposta do Jean-Todt. Algumas respostas interessantes. Dizendo que o Alesi era como um filho. Aí vai perder o tempo, olha. Ainda deu sorte que o Pacífico foi pro box. Deu uma freada a mais do que precisava. Mas olha para onde ele vem. Olha o caminho que o Hakkinen acha para tentar melhorar o tempo. 1:23.140. Ele pula para a 8ª posição, ganha uma fila. Sai da 10ª, vai para a 8ª. Olha, ai. Já tá abusando. Já tá demais. Ali na Tosa, ele foi com a roda praticamente na grama. Se bota a roda na grama, não volta mais. Senna e Schumacher, primeira fila. Berger, Hill, Leto, Larini, Frentzen, Hakkinen, Katayama, Vandenberg nas 10 primeiras posições. Christian Fittipaldi na 16ª. Este é o box da equipe Simtech 4 do Ratzenberger. Cabrini continua atrás das notícias. Reginaldo parte agora. Nós estaremos todos buscando as notícias, esperando que seja uma boa notícia a respeito do Ratzenberger. Você vai ficar agora com o TV Colosso, mas durante todo o dia na programação, assim que tivermos alguma novidade sobre o problema do Ratzenberger, você terá imediatamente na Globo a informação. Toda a cobertura, logo mais no Esporte Espetacular e à noite no Jornal Nacional. O grid ficou assim. Na primeira fila, Ayrton Senna da Williams e Michael Schumacher da Benetton. Na segunda fila, Gerhard Berger da Ferrari e Damon Hill da Williams. Na terceira fila, JJ Leto da Benetton e Nicola Larini da Ferrari. Christian Fittipaldi sai na 8ª fila. O treino que definiu as posições em Imola pode ser resumido numa única imagem. O acidente que matou o piloto austríaco Roland Ratzenberger. Na entrada de uma curva veloz, o carro perde o controle e bate contra a mureta a mais de 300 por hora. Ratzenberger já está desacordado quando o Simtech desliza pela grama, destruído. Uma outra câmera mostra o Simtech na reta, momentos antes do choque. O carro passa e, de repente, um pedaço de carenagem voa em frente à câmera. Testemunhas dizem que o aerofólio de Ratzenberger se soltou, provocando o acidente, no mesmo lugar em que Gilles Villeneuve bateu em 79. O impacto foi tão violento que arrebentou o cockpit do carro, deixando à mostra o braço do piloto. Ratzenberger também se feriu na cabeça, como mostra a mancha de sangue no capacete. O socorro foi imediato. Os médicos tentaram várias vezes reanimar o piloto com massagens no coração. Levado de helicóptero para o mesmo hospital que atendeu Rubens Barrichello, Ratzenberger chegou lá em estado crítico. Poucos minutos depois do treino, a porta fechada no boxe da Simtech era sinal. Roland Ratzenberger tinha morrido. Ele era solteiro, tinha 31 anos. Nelson Piquet, treino oficial em Imola, 1987. Maurício Gugelmin, corrida em Paul Ricard, 1989. Gerhard Berger, corrida em Imola, 1989. Derek Warwick, corrida em Monza, 1991. Rubens Barrichello, treino de ontem em Imola. Em todas essas imagens, a violência e o susto foram maiores que as consequências. As normas estabelecidas para a construção de um carro de Fórmula 1 e aperfeiçoadas nos últimos anos já salvaram a vida de muitos pilotos. São elas que impedem que aconteça isso que aconteceu com Martin Donnelly em 90 na Espanha. O corpo do piloto caiu para fora do carro. Donnelly não morreu, mas até hoje está em recuperação. Um outro acidente quase igual na Bélgica, em 82, matou Gilles Villeneuve porque o assento do piloto se desprendeu do cockpit e foi cair do outro lado da pista. O que de alguns anos para cá vem salvando a vida de pilotos em acidentes na Fórmula 1 tem um nome sofisticado: célula de sobrevivência. É o nome que se dá ao cockpit, ou seja, a pequena cabine onde fica o piloto,
fabricada em materiais muito mais resistentes que o restante do carro. O objetivo é que, mesmo que o impacto destrua o carro todo, o cockpit, que protege todo o corpo do piloto, inclusive pernas e pés, garanta a sobrevivência do piloto. Mesmo com o alto índice de segurança da Fórmula 1 moderna, dois fantasmas ainda apavoram os pilotos: o fogo e a perda de um aerofólio em alta velocidade. No acidente de hoje, em Imola, uma peça que se soltou do carro de Ratzenberger é mostrada por acaso na imagem de uma das câmeras. Foi o aerofólio dianteiro que caiu e deixou o carro desgovernado no ponto mais veloz da pista. Depois do acidente, as equipes Williams e Benetton se recusaram a continuar participando do treino em Imola. Roland Ratzenberger é a 26ª vítima da velocidade na Fórmula 1 e o 4º piloto austríaco a morrer nas pistas. Os últimos acidentes que provocaram mortes na Fórmula 1 aconteceram na década de 80. Em 82, o canadense Gilles Villeneuve foi atirado longe do carro durante os treinos para o GP da Bélgica. Na mesma temporada, no Canadá, um choque na traseira do carro de Didier Pironi matou o italiano Riccardo Paletti. Ele ficou preso no cockpit quando o carro pegou fogo. Em 86, o italiano Hélio De Angelis morreu durante um treino não oficial em Paul Ricard, na França. A morte de Ratzenberger é a primeira em 6 anos na Fórmula 1. E ainda temos 14 corridas até o fim da temporada. O jeito é botar no cockpit aquele santinho. Valha-me, meu São Cristóvão.